Fala galera, quem está falando com vocês é Adriano Marques e hoje vamos falar aqui no nosso canal Matemática de Boa de um assunto que muita gente tem dificuldade e é preciso falar bem devagarzinho para que todo mundo entenda, que é divisão. Bom, a divisão é uma coisa que muita gente tem dificuldade e às vezes acaba formando um trauma em matemática devido a não saber isso. Então vamos conversar com delicadeza para que a gente possa fazer todo mundo entender. Bom, já vou falando assim, vamos fazer uma divisão simples, né? Se eu pego 10 unidades e eu divido para 5 pessoas, cada pessoa vai ter 2 unidades. Isso é fácil, né? Poxa, Adriano, assim todo mundo vai fazer a divisão, né? Tem que falar mais difícil. Certo. Se eu falar para vocês que a divisão, ela também é chamada de subtração sucessiva. Como assim? Assim você vai complicar. Não, veja só. Eu tenho o número 10, certo? E eu quero dividir em partes de 5. Então, quantas vezes eu vou subtrair por 5 para que não sobre nada? Então, se você for ver, eu vou pegar o 10, eu vou subtrair por 5 uma vez. Isso aqui vai me dar igual a 5. E eu vou subtrair por 5 pela segunda vez. E aqui vai me dar 0. Então, veja só. Quando eu estou subtraindo por 5, eu subtraí por 5 quantas vezes? 2. Eu fiz 2 grupos de 5. Então, basicamente, ou então, se você quiser, vamos dar outro exemplo. 10 dividido por 2. Adriano, também é fácil. É fácil, mas a gente precisa de exemplos fáceis para entender o procedimento, o mecanismo. Dá 5. Isso quer dizer, se eu pegar o 10 e eu subtrair sucessivamente por 2, eu vou subtrair por 2 5 vezes. Olha só, 10 menos 2 dá 8. Menos 2 dá 6. Menos 2, 4. Menos 2 dá 2. E menos 2 vai chegar em 0, que é onde que eu não consigo subtrair mais, né? E quantas vezes eu usei o 2? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Por isso que 10 dividido para 2 é 5, porque eu subtraí 5 vezes o 2. Então, essa ideia, né, não, a gente mal vê, porque a gente também não vai ficar subtraindo várias vezes, mas serve como um raciocínio para vocês. E, por exemplo, se eu pegar um número 45 e eu vou dividir por 5, certo? O pensamento que eu tenho que fazer é qual é o número que eu vou escolher aqui que multiplicado por 5 chegue o resultado de 45 ou um número próximo a 45. Por exemplo, se você for bom de tabuada, que eu recomendo, né, você ter até a do 9, a do 10 é só botar 0, né, não tem graça. Eu colocar aqui 9 vezes 5 dá 45. E eu fazendo a subtração dá 0. Vamos entender esses elementos. Primeiro, 45 ele é chamado de dividendo.
O 5, ele é chamado de divisor. Vou botar aqui um D minúsculo para diferenciar. Divisor. O 9, ele é chamado de quociente. E aqui esse número, que a gente acha que não tem importância, mas ele tem importância, ele é o resto. Então é muito importante eu ter essa ideia de saber quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente e quem é o resto. Isso é muito importante para mim, porque existem questões que você pode resolver, até que seja de nível de Enem, que você não vai conseguir fazer na calculadora e a sua cabeça vai bugar. Por quê? Porque vai existir resto, certo? Por exemplo, se eu fizer a mesma divisão, né? Não a mesma, mas com um número próximo, 47 dividido por 5. Eu colocaria o mesmo número 9, e aí eu ficaria 47 menos 45, porque 9 vezes 5 é 45, aí vai subtrair o resultado da multiplicação. Na verdade, se você for ver com muita calma, você não precisa saber tanto de divisão. O mecanismo da divisão é a multiplicação. Então, pensa nisso. Então, 47 menos 45 vai me gerar o número 2. E aí, esse aqui é o resto. Adriano, coloca a vírgula? Não. Nessa aula, não vamos falar de divisão que, como vocês dizem, gera um número quebrado. Vou falar de divisão exata e não exata no sentido dos números naturais. Tá? Bem básico, bem feijão com arroz, para que a gente possa ir aos poucos. Numa outra aula, a gente faz divisão que gera número decimal e faz divisão com números decimais. Já fica aqui a minha promessa para uma próxima aula. Então, eu posso ter resto zero ou resto diferente zero. E a pergunta que é importante é: qual é o maior resto de uma divisão? Então, eu tenho que saber, primeiro, eu vou dividir por quem? Vou dividir por quem? Eu vou dividir por que número? Vamos dizer que vamos pegar letrinhas, né? Vocês odeiam que coloquem letras, mas se eu pegar assim, sei lá, vou pegar mais básico. Se eu pegar um número e dividir por 4. Qual é o maior resto da divisão por 4? E eu te respondo, é 3. Por que, Adriano? Sempre quando eu quero saber o maior resto da divisão de um número, vai ser o seu antecessor. Então, Adriano, se eu perguntar qual o maior resto da divisão por 100, é 99. Sim. De 50, 49. 73, 72. Por que isso? Porque se eu pegar, vamos pegar 4 dividido para 4, dá 1, resto 0. 5 dividido para 4 dá igual a 1, sendo que o resto é 1. 6 dividido para 4 dá 1 e o meu resto é 2. 7 dividido para 4 vai dar 1 e o meu resto é 3. Quando eu faço 8 dividido para 4 é 2 e o meu resto é 0. E eu posso ir indo infinitamente, que os restos vão ser 0, 1, 2 e 3. E ele vai ficar repetindo. Ah, Adriano, então se eu fizer a divisão por 5, o maior resto é 4. Sim, sempre que você tem um número, o maior resto que é encontrado numa divisão é o seu antecessor. Certo? Então, vamos limpar aqui a lousa e a gente vai dar continuidade no que a gente está falando de divisão. Bom, agora que eu organizei aqui a tela, né?
A gente vai fazer algumas divisões, tem 4 divisões, elas são exatas já para adiantar. Se você quiser tentar, dá uma pausa, tenta fazer, que aí depois você dá play de novo e você vai vendo a resolução. Bom, eu vou iniciar com essa daqui, que é 156 dividido para 12. Bom, vou iniciar falando aqui, ó. Inicialmente a gente vai pegando o número da esquerda para a direita, certo? Como ele tem 2 dígitos, eu não posso pegar um dígito só, então eu vou iniciar com 15, né? Esses 2 primeiros dígitos. Se esse número fosse menor, eu pegaria os 3 inicialmente, mas no caso deu certo. Então 15 dividido por 12, qual é o número que multiplicado por 12 chega próximo ou igual a 15? Nesse caso aqui é o 1. 1 vezes 12 vai dar 12. Então eu faço a subtração aqui e eu vou ter 15 menos 12, vai me dar o número 3. E aqui, quando eu faço essa divisão, o 6 ele desce. O termo que ele fala, ele fica aqui no lado e aí o número vai ficar 36. Bom, e aí eu vou pensar assim. E aí eu vou pensar assim. Qual é o número que multiplicado por 12 vai chegar próximo ou igual a 36? Se você for ver, 12 mais 12 dá 24, mais 12, 36. Lembre-se que uma multiplicação é uma adição sucessiva também, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso. Então, 3 vezes 12 dá 36. Então, eu vou subtrair aqui por 36 e vai me dar um resto 0. E eu finalizei a minha primeira divisão. Bom, a segunda divisão, vamos dar uma olhadinha, né? É 2047 dividido por 89. Se eu for analisar, eu pegaria esses 2 primeiros, né? 20, mas não dá porque 20 é menor que 89, então eu tenho que pegar os 3 primeiros números, que é no caso 204, e eu vou ver por quanto que eu multiplicaria 89 para que chegue próximo ou igual a 204. Se eu pensar assim, 89, poxa, 89 é perto de 90. Vamos fazer 90 para ficar mais fácil o raciocínio? 90, 180, depois 270, passaria. Então, no caso aqui, se eu for usar um pensamento bem básico, aqui é 2. 2 vezes 89. 2 vezes 9 dá 18. Aqui viria 1. E 2 vezes 8 dá 16. Com mais 1, 17. Eu vou fazer a subtração aqui. Vou apagar só esse 1 para não confundir muita gente. E aí eu vou fazer a subtração. Faço 204 menos 178. Bom, eu vou pegar aqui emprestado, vai ficar 1, aqui ficaria 10 e aqui fica 9 e aqui fica 14. Vou falar bem devagarzinho. Não tem como fazer 4 menos 8, então pegaria emprestado da casa maior, né? Que a unidade seria na dezena. Só que a dezena está zerada, então eu pego da centena para depois pegar emprestado. Então, eu peguei emprestado, aqui deixou de ser 2 para ser 1. E o que é 0 vira 10. Depois pega emprestado, fica 9. E aí o 14. O 4 fica 14. 14 menos 8 dá igual a 6. Deixa eu colocar de outra cor.
14 menos 8 dá 6. 9 menos 7 dá 2 e 1 menos 1, 0. Bom, e aí, como eu falei aqui na situação, esse número ele vem e vai agregar o outro. Ele vai ficar aqui, ó, 7. E o número vai ficar 267. E aí eu vou verificar qual o número que multiplicado por 89 que vai dar igual a 267. Veja, 2 vezes 89 é 178, certo? Então, não vai ser um número menor que 2. E se eu pensar que esse número, o 89, é muito próximo a 90, né? É uma unidade a menos, 3 vezes 90 é 270. Então, eu vou arriscar, né? Que aqui é um 3. 3 vezes 9, 27. 3, vai o 2 aqui. 3 vezes 8, 24. Com mais 2, 6. 26. E aí aqui vai me resultar o 0. A divisãozinha exata, certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo, né? Vamos fazer 6.890 dividido por 65. Bom, como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu analisar, eu pegando os dois primeiros dígitos, ele é maior do que o meu divisor. Então, eu vou iniciar com 68. 68 dividido por 65 é 1. 1 vezes 65, 65. E o resultado vai me dar 3. Né? Porque 8 menos 5, 3. 6 menos 6, 0. E eu vou descer esse próximo dígito aqui, o 9. E eu vou ficar aqui com 39. Mas, Adriano, agora o 39 ele é menor que 65. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai adicionar um 0 aqui e você vai descer o próximo número. Vou fazer com outra cor para ficar mais específico com o que eu fiz. Você vai chamar o próximo dígito. E aí eu vou ficar com 390, certo? Bom, se eu for pensar da seguinte maneira, eu vou fazer 65. Qual o número que multiplicado por 65 ele chega próximo ou maior ou igual, né, que 390? Faço o seguinte, 6 vezes 5 é 30, né? E se eu multiplicar por 5 vai dar 25, vai dar 325, então é pouco. Então, eu vou pensar por 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Aí vai dar exatinho. Olha só. 6 vezes 5, 30. 0. 3 aqui. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. Olha aí. E aí eu encontro a minha divisão exata. Vamos para o último caso. 10.032 dividido por 8. Esse caso é interessante que eu posso fazer por analisar o critério de divisibilidade. Se você não viu o vídeo de critério de divisibilidade, recomendo que você volte e dê uma olhada nele. Olha só, o critério de divisibilidade, eu vou pegar branco não, vou pegar marca-texto. Você vê o seguinte no critério de divisibilidade. Os 3 últimos números, se ele for divisível por 8, então o número inteiro é 0,32. Dá para dividir por 8? Dá. Então, esse número dá para dividir por 8. Então, vamos lá. 10.032 dividido por 8. Eu vou selecionar os dois primeiros números, né, que dá para dividir por 10, e eu faço um número multiplicado por 8 que chegue próximo a 10 é 1. 1 vezes 8, 8. Se eu subtrair, isso aqui vai dar
2. E, consequentemente, esse zero aqui desce, e vai ficar 20. Pergunto qual o número multiplicado por 8 que chega próximo a 20? No caso é 2, porque 2 vezes 8 dá 16. E aí vou subtrair por 16. 20 menos 16 vai me resultar em 4. E agora vai descer, né, esse 3, que vai ficar 43. Qual é o número que multiplicado por 8 que chega próximo ou igual a 43? Se você for ver na tabuada, é o 5. 5 vezes 8 dá 40. E se eu for subtrair, vai me resultar 43 menos 3 a 3. E aí vem o próximo número lá de cima, o 2. E eu vou ficar com 32. Bom, qual o número que multiplicado por 8 que dá igual a 32? É 4. 4 vezes 8, 32. E aí vai me dar resto, me empolguei aqui, deixa eu botar a cor para ficar organizadinho. Vai me dar resto 0. E acabou a minha divisão, certo? Agora eu vou colocar alguns exemplos que a divisão não dá exato. Bom, coloquei esses dois exemplos para que a gente possa resolver, né? E ficar bem legalzinho. É uma conversa sobre divisão. Vou fazer aqui 37 dividido por 15. Vamos pensar do mesmo jeito, só que pode existir a possibilidade que o resto não seja zero. Qual é o número que multiplicado por 15 que chegue próximo ou igual a 37? Bom, 15 mais 15, 30. Então, no caso, 2. 2 vezes 15 dá 30. E quando eu subtrair aqui, isso aqui vai dar 7. Adriano, vou botar vírgula e vou continuar? Não, vamos apenas deixar o resto assim e em outro vídeo, em outro momento, vamos fazer essa divisão inteira. O outro caso seria 2.332 dividido por 41. Vamos pensar, o raciocínio é o mesmo. Se eu pegar os dois primeiros números, vai dar 23. 23 é um número menor que 41, então tem que pegar os três primeiros dígitos, que vai ficar 233. Se eu pegar 233 e dividir por 41, eu vou pensar qual é o número que multiplicado por 41 que chega próximo a 233. Pense assim, não é 4 aqui na frente? Então, 4 vezes quanto vai dar 20 alguma coisa? O primeiro número é 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, 5 vezes 40 é alguma coisa, vai dar 200 e alguma coisa. E olha só, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Perceba que se eu colocar mais 41 aqui, vai passar. Então, é 5 mesmo. Subtraindo, vou pegar emprestado, aqui vai ficar 2 e aqui fica 13. 13 menos 5, 8. 2 menos 0, 2. E aqui vai dar 0. Bom, o que vai acontecer? Esse número aqui vai descer o 2. Veja, ficou 282. E veja que colocamos 205, né? 5 vezes 6. Se fosse 40, daria certo, porque 7 vezes 40 dá 280, mas é 41. Então, não dá certo 7, porque 7 vezes 41 dá 287. Então, passa. Então, no caso, é 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4 dá igual a 24.
E aí, vou subtrair. Isso vai me gerar um número, pega emprestado aqui, né? Vai ficar 7 e aqui vai ficar 12. 12 menos 6 dá 6. 7 menos 4, 3. E 2 menos 2, 0. Então, o meu resto é 36. Perceba que se eu fosse verificar qual o maior resto que poderia dar nessa divisão, 40, certo? Vamos dar pausa aqui e vamos agora para uma questão que ela vai estar um pouquinho contextualizada para a gente resolver, certo? Questãozinha bem legal para a gente discutir e fazer uma divisão com ela, né? E não é aquela divisão pronta para a gente só fazer. Tem que pensar um pouquinho. Vamos lá. A carga máxima permitida de um elevador é de 500 kg. Qual é o número mínimo de viagens necessárias para que uma pessoa de 75 kg possa transportar 45 caixas de 30 kg cada uma? Vamos pensar o seguinte: o elevador pesa 500 gramas. A pessoa ela vai junto com o elevador. Então, como é que eu vou resolver? Eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou fazer o elevador menos pessoa. Porque sempre vai acontecer isso. Eu vou ter 500, porque a pessoa sempre vai. Então, é 500 menos 75, que isso vai me dar 425 quilogramas. E o que é isso, Adriano? Esses 425 é o peso que vai ter para colocar as caixas, certo? E aí vamos pensar o seguinte: eu tenho 45 caixas de 30 quilogramas. Poxa, essas caixas vão dar certo em todas de uma vez? Claro que não. Vamos fazer a seguinte conta. E como eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o 425 e eu vou dividir por 30. Mas por que por 30? Por quê? 425 é o peso que pode ser comportado lá e o 30 é o peso da caixa. E eu vou dividir, eu vejo quantas caixas eu posso colocar lá. Então vamos lá, eu faço 425 dividido por 30. É uma divisão que não vai dar vírgula, porque o número de caixas é uma quantidade natural, certo? Então eu vou pensar qual o número que multiplicado por 30 que chega próximo a 42? É 1. Então, 30 vezes 1, 30. E vai sobrar 12. E vai descer esse 5 aqui. E eu vou ter 125. E aí eu pergunto para você: qual o número que multiplicado por 30 que chega próximo a 125? Se você for ver, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 dá 12. Então, 4 vezes 30 dá 120. E aí, quando eu faço essa subtração, vai me restar 5. Veja, se aí sobra 5 quilos, é o que vai sobrar. Não posso colocar uma caixa a mais, porque senão vai passar 25 quilos no total. Então, para cada viagem, ele vai colocar 4 caixas, 14 caixas por vez. Vou deixar assim. E ele pergunta qual o número mínimo de viagens. Bom, se eu vou fazer isso, eu vou fazer outra divisão, porque a gente está trabalhando em divisão. 45 dividido por 14. E eu vou fazer qual o número que multiplicado por 45 por 14 chega próximo a 45. Veja, eu vou colocar 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4.
Então, ele vai ter que fazer 3 viagens? Não, se não sobrou 3 caixas, não sobrou esse daqui, ele vai ter que fazer uma viagem a mais. Então, quantas viagens vão ser necessárias? Vão ser necessárias 3 viagens. Ele fala por viagem? É, viagens. Serão 3 mais 1, 4 viagens. Certo? Então, serão necessárias 4 viagens para que ele possa levar em segurança, né, isso tudo. E aí a gente abordou divisão com o resto, né, em 2 situações. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou da aula, manda essa aula para um amigo que está com dificuldade de visão, dá uma curtida, se inscreve no canal e espalha a palavra, porque esse videozinho vai ajudar muita gente, certo? Muito obrigado, valeu!